Então tá ok. Então vamos falar agora, e aí nós encerramos a aula de hoje, que realmente eu estou quase sem força aqui já, né? Mas eu vou falar da continência, que é o artigo 77, inciso 1 e 2 do Código de Processo Penal. Tá? Então vamos ver o que é a continência. Exemplo: 5 pessoas, aliás, uma pessoa só cometeu várias infrações, né? Então, em concurso, 5 pessoas, não, primeiro, vamos explicar o primeiro, estou indo direto para o segundo. Inciso 1, 5 pessoas são acusadas de praticar um homicídio. Pergunto a vocês: terão 5 processos ou terá um processo só com 5 réus? O que vocês acham? Um processo só com os 5 réus. Então isso é continência. É o inciso 1 do artigo 77. Então o processo, né, 5 pessoas acusadas de praticar um homicídio. Então nesse caso, né, há um concurso de pessoas aí, né, que todos eles vão responder em um único processo. Imagine se tivesse um processo para cada um. Esse aqui foi absolvido, esse aqui foi condenado. Mas eles praticaram o mesmo comportamento, só que um foi condenado, um foi absolvido. Mas e aí? Mas vai ter hipótese de separação, hein? Eu vou comentar ainda. Separação obrigatória e separação facultativa. Mas, regra geral, continência. 5 pessoas são acusadas de praticar o mesmo crime. A lógica é que tenha um processo só, com o mesmo fundamento. Evitar decisões contraditórias, economia processual, né? E facilitação na obtenção da prova. Esta é a argumentação. Certo? E o inciso 2, pode ler o inciso 2, fazendo um favor, do artigo 77, inciso 2º, que a competência é firmada pela continência, é a hipótese do inciso 2. Então, vocês riscam aí que esses artigos aí não tem nada a ver, porque esses artigos é a redação original da reforma de 84, sem a reforma de 84, que teve lá na parte geral do Código Penal. Então vocês risquem esses artigos aí, que eu vou falar quais são os artigos correspondentes depois da reforma de 84 do Código Penal. Mas por que não mudou no Código de Processo? Porque o Código de Processo Penal não foi alterado nesse aspecto, ele permanece com a redação original. E a redação original, antes da reforma de 84 do Código Penal, correspondia a esses artigos. Hoje não corresponde mais, porque em 84 houve uma mudança da parte geral do Código Penal com a Lei 7.210 de 84. Certo? Entendido? Por que não está equivocado aí? Então, o que significa esses artigos? Eu vou dar o exemplo. Então, nós vamos estudar o artigo 70, artigo 73 e artigo 74 do Código Penal. Tá? Toda vez que ocorrer, são várias infrações, mas um só comportamento. O sujeito comete várias infrações em um comportamento só, uma conduta só. Então, nesse caso, pela continência, terá um único processo e não vários processos. Certo? Primeiro exemplo, concurso formal de crimes. É que eu tinha começado com esse exemplo aquela hora. Depois eu voltei no inciso 1, né? Falei, não, vamos começar pelo inciso 1, é lógico. Tá? Então, o que é esse artigo 70? Concurso formal de crimes. Né? O exemplo que eu falei, eu pego uma metralhadora, tá lá uma concentração de pessoas lá num barzinho, todo mundo em pé, aquele monte de gente na rua, na calçada. Eu dou um tiro de fuzil AR-15. Matei 10. Eu pratiquei um concurso o quê? Eu pratiquei várias infrações, mas em concurso formal. Por quê? Por que é concurso formal? Mediante uma só ação. Eu pratico vários crimes,
várias infrações penais. Então, o certo é que se teria um único crime, a não ser no concurso formal imperfeito, que é a segunda parte do artigo 70, que fala que quando há desígnios autônomos, aí aplica a regra do concurso formal, aí somam-se as penas. Concurso formal perfeito. Não, aliás, nós estamos falando o perfeito. O imperfeito é justamente esse. Aplica a regra do artigo 69. É concurso formal, mas aplica a regra somando as penas. Esse primeiro caso é só exasperada a pena. Certo? Então, mediante uma só conduta, ele pratica várias infrações penais. Crime formal, artigo 70 do Código Penal. Outra hipótese é o artigo 73, é o aberratio ictus, ou seja, erro na execução. Então, preste atenção. Eu queria matar B, mas aí eu acabei errando o alvo e matei A. Mas também feri B. E feri C, que era um terceiro inocente, num único comportamento. Terão 3 processos ou um processo só? Pela continência. Um processo só. E não terão 3 processos. Então, eu quero matar aquela pessoa. Aí eu erro na execução. Eu quero matar B. Dou um tiro, o que acontece? A bala resbala lá numa ferragem, acerta A, que consequentemente acerta C também com resquício do projétil. Então, uma única conduta, eu cometi vários crimes. Isso chama-se o quê? Aberratio ictus, ou seja, erro na execução. Então, eu quero ofender uma terceira pessoa, eu erro o alvo, atinjo uma pessoa que eu não queria, mas atinjo também a pessoa que eu queria e atinjo até um terceiro inocente. Vai ter um processo só. Isso é o que diz o artigo 73, que é o erro na execução. Então, esses artigos que estão lá na redação original, eu falei para vocês riscar. Risquem eles, coloca artigo 70, artigo 73 e artigo 74. Que o artigo 74 é o resultado diverso do pretendido. Então, está lá no artigo 74 do Código Penal. O que é um resultado diverso do pretendido? Exemplo doutrinário, também clássico, né? Eu estou vendo um terno lá na loja, pediram muito caro. Fiquei nervoso, peguei uma pedra e eu vou atingir aquela vitrine lá e vou quebrar tudo aquilo lá. Então, vou cometer um crime de dano, ok? Certo. Mas aí essa pedra também atinge a funcionária da loja, cometendo um crime de dano. Então, eu cometi um crime de dano e um crime de lesão corporal. E aí, se eu não assumir o risco, né, no crime qualificado pelo resultado, eu não posso nem querer o resultado e nem assumir o risco. Por quê? É diferente. Se eu não gostei, aquele terno está muito caro, eu vou pegar uma dinamite e vou explodir a loja. Aí eu matei a funcionária. Lógico que aí você cometeu o crime de dano e você cometeu o crime de homicídio. Mas nesse caso, eu atirei a pedra para quebrar a vitrine lá e causar um dano. Então eu queria cometer o crime de dano. Só que a pedra bateu lá na parede e acertou a moça que estava lá do outro lado, causando lesões corporais. Então eu não queria causar lesões e nem assumir o risco de causar, mas ocorreu a lesão. Então, pelo resultado não aquerido e não assumido o risco de ocorrê-lo, eu respondo a título de culpa. Então, eu responderia por lesão corporal culposa em relação à moça lá que foi atingida. E em relação à destruição lá da vitrine, eu responderia pelo crime de dano. E aí a pergunta: teria um processo só ou 2 processos? Um processo só, né? Por quê? Esse é o crime que chama resultado diverso do pretendido. Então, artigo 74. Pelo resultado não querido e não assumido o risco de ocorrê-lo, eu respondo pelo resultado
Segundo resultado, não querido e não assumido o risco, eu respondo a título de culpa. Por isso que eu respondo por lesão culposa ou até mesmo homicídio culposo. Agora, exemplo da dinamite. Eu solto uma dinamite, eu assumi o risco de matar alguém? Nem assumi o risco, eu queria matar alguém, né? Porque se eu sei que tem alguém lá, eu solto uma dinamite lá dentro da loja, então além de eu querer destruir a loja, eu quero matar quem estiver lá dentro. Aí é lógico que eu responderia pelo crime de homicídio, aí conexo com o crime de dano. Tá? Tudo bem? Resultado diverso do pretendido, artigo 74. Então substituem esses artigos que vocês fizeram a leitura, né, pelo artigo 70, artigo 73 e artigo 74 do Código Penal. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Está bom por hoje? Caminhamos mais um pouco aí no estudo de competência. Deu para ter uma noção? Tranquilo? Oi, pois não, pode perguntar. Sim. Não, aqui são uma conduta e vários comportamentos. Mas a conduta é uma só. O erro na execução, a conduta é uma só. Olha, eu dou um tiro porque eu quero matar C. Só que naquele momento que eu dou o tiro, o B vem passando e eu acerto o B. Consequentemente, acertei C também, que resvalou em D, que eu acabo acertando D também, que eu não queria nem o terceiro inocente e nem aquele segundo. Eu queria era o primeiro que eu queria matar. Então, mesmo assim, vai ter um processo só, porque ocorreu um erro na execução. Tá? Eu respondo como se estivesse querendo matar aquela pessoa, o qual eu errei o alvo, mas atingi um terceiro e atingi também o terceiro inocente. Tudo bem? Aberratio ictus, artigo 73 do Código Penal. Tudo bem, pessoal? Então, acredito que, ainda que meio debilitado, aí consegui passar um pouco de informações para vocês. E a nossa próxima aula, nós vamos ver se conseguimos terminar. Pois não. Então, não, fala assim, então, na próxima aula nós continuamos com a... não, mas você sabe por que eu não posso? É porque tem gente que faz só prática, então eu preciso só explicar o problema. Você entendeu? Então tem gente que faz só prática e aí complica. Tá? Mas aí... porque próxima aula nós temos condição ainda de tempo para explorar legal a competência, para que fique... que vocês tenham uma boa discussão sobre esse tema, que é importantíssimo. Aí depois nós vamos fazer a leitura de algumas súmulas, isso vai esclarecer ainda mais o entendimento de vocês. Tudo bem? Então tá bom. Então. E daqui a pouco eu estarei de volta aí para a gente comentar sobre o probleminha. Quem tiver alguma dúvida, eu estarei aqui às 21 para a gente comentar sobre aquele probleminha que foi dado para vocês, tá bom? Obrigado a todos que permaneceram até o final.